Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Com esse pensamento, nós começamos o dia de hoje. É um pensamento inspirado e a palavra do Senhor. Ele espera que nós possamos agradar ao Senhor e, como resultado, Deus irá derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. O agradar a Deus é viver uma vida de fidelidade ao Senhor, em reconhecimento à sua grandeza e à sua bondade. É uma vida de amor para com o nosso Deus. Quero nesse momento pedir ao Senhor que visite o seu lar, que abençoe a sua família, que Ele tome nas suas mãos, que os sonhos, planos e projetos que estão no teu coração nessa manhã possam receber a bênção do Eterno e nós vivamos uma vida de muitas conquistas no decorrer do dia de hoje. Quero deixar com você um verso da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 97, o verso 1. Reina o Senhor. Regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Salmo 97, o verso 1. O Senhor reina por toda a eternidade. Nós precisamos nos regozijar, porque o único reino digno de justiça é o reino do nosso Senhor. Nós precisamos viver tranquilos e felizes na companhia dEle por toda a eternidade. Quero nessa manhã convidar você, porque nesse canal, a cada manhã, nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Começamos alguns meses atrás o primeiro livro da Bíblia, estamos hoje já no livro de Ruth. O livro de Ruth se compõe de 4 capítulos. Logo depois, então, nós começaremos o livro de 1 Samuel. Mas nesse momento, convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 3, o verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? O coração de Ruth e Noemi poderiam estar despedaçados diante de toda a tristeza e sofrimento que elas passaram na vida. Noemi perdeu o seu esposo e perdeu os seus filhos. Ruth perdeu o seu esposo. E elas poderiam, nesse momento, estar vivendo uma vida amargurada, reclamando, sofrida, mas, embora de fato os momentos não fossem os melhores, mas elas estavam vivendo uma vida de fé na pessoa do Senhor. Os seus olhos estavam cheios de esperança. Deus colocou à frente delas uma luz no fundo do túnel. Deus suscitou um resgatador chamado Boaz, um homem com uma índole impecável. A sua reputação era extremamente respeitada nesse período e isso fez com que o coração de Ruth e Noemi se enchesse de esperança. Naquele período, as leis dadas por Deus a Moisés tinham como objetivo de proteger as viúvas, os órfãos, aqueles mais desfavorecidos daquele período. Uma mulher que tinha perdido seu esposo, ela poderia se casar-se com o parente mais próximo do seu esposo. Era a lei do resgatador. Uma mulher que não tivesse a oportunidade de formar um novo casamento, ela estava taxada a viver a pobreza no sofrimento maior possível daquele período. Eis a razão de Deus estabelecer as leis a respeito do resgatador, porque ela tendo um homem para que pudesse estar ao seu lado, ela teria direito de terra, ela teria os direitos civis daquele período e, consequentemente, ela teria probabilidade de formar uma família, ter descanso e viver uma vida feliz. Noemi sabia perfeitamente que ela não tinha filhos e não poderia ter mais filhos. Possivelmente já não tivesse mais planos de formar um novo casamento à sua própria idade. Portanto, ela esperava no Senhor que o resgatador que pudesse se casar com a sua nora, Ruth, fosse Boaz. Amigo, nessa manhã, eu e você também, nós precisamos descansar no Senhor. Porque nós não podemos viver nessa terra sem esperança. Nós temos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele voltará um dia para resgatar a sua igreja, a sua noiva. Nós fazemos parte do povo do Senhor. Se nós não tivéssemos esperança em Jesus Cristo, nós viveríamos taxados a viver na miséria, no sofrimento, na dor, na escória dessa terra. Mas por Jesus Cristo nos amar, ter vindo aqui a essa terra, morrer na cruz do Calvário, o nosso coração se enche de esperança, de regozijo. A sua palavra mesmo está enfática em nos afirmar que muito em breve Ele vai voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos, para viver com Ele por toda a eternidade. E nós queremos estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor
e viver com Ele para todo sempre. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Noemi fala para Ruth: buscar-te-ei um lar. Na verdade, nós sabemos que a busca de Noemi para que pudesse encontrar um lar para Ruth era com o objetivo de trazer descanso. Quando ela falava descanso, ela estava se referindo a um novo casamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos claramente que lá nos primeiros livros da Bíblia, nós encontramos descanso estabelecido por Deus no momento da criação. Deus, falando de descanso, primeiramente ele se refere ao dia de sábado, onde ele estabeleceu como sendo um memorial para que os seus filhos pudessem se lembrar de todas as obras criadas pelas suas mãos. Portanto, ele não queria que os seus filhos se esquecessem que ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que nos mantém e supre todas as nossas necessidades. Mas há um segundo descanso. A cultura israelita entendia que quando uma mulher encontrava um bom casamento, ela encontrava um lar. E dentro desse ambiente ela vivia uma vida feliz. Era um lugar de descanso. E entendo perfeitamente que é dentro do nosso lar onde nós encontramos amor, é onde nós encontramos a paz. Quando nós chegamos das atividades diárias do dia, do trabalho, de outros afazeres, nós deixamos do lado de fora todas as nossas ansiedades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, aquilo que nos atormenta. Nós entramos num ambiente onde nós encontramos paz, onde nós encontramos alegria, onde nós encontramos acolhimento e ali nós encontramos descanso. Noemi, quando se voltava para Ruth e falava para ela de descanso, ela se referia estritamente a um novo lar que ela deveria construir ao lado de uma nova pessoa. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Noemi começa agora a aconselhar a sua nora. Ela sabia perfeitamente o que ela estava dizendo. Ela começa a instruir a Ruth para que Ruth pudesse se apresentar de uma forma agradável a Boaz e que nesse encontro pudesse suscitar no coração de Boaz um interesse, um desejo de se tornar o resgatador da jovem Ruth. Ela sabia que era no final da tarde onde os trabalhadores e geralmente o senhor da obra estava envolvido nesse processo de fazer a limpeza dos grãos das palhas. E no final da tarde é que a brisa batia e fazia com que o vento tirasse a palha dos grãos, fazendo essa distinção. E ela aconselha para que ela fosse até o eirado. Era um local onde era amplo, onde os trabalhadores estavam ali envolvidos nessa separação dos grãos das palhas, para que depois então pudesse se valer do produto separado. Todo proprietário de fazenda ele estava envolvido nesse trabalho da limpeza dos grãos das palhas. E Noemi sabia perfeitamente que Boaz estaria ali também envolvido. Por isso que Noemi aconselha Ruth: perfuma-te, usa o teu melhor vestido, descobre os seus pés, porque descobrindo os pés do seu Senhor, possivelmente era essa razão pela qual Noemi aconselhava Ruth, ele vai sentir frio e vai notar que você está deitada aos seus pés e ele vai entender a razão pela qual você está deitada ali. Vale a pena ressaltar nessa manhã que as orientações de Noemi para Ruth são orientações inteiramente voltadas para as leis daquela época. Não havia nada de imoral. Ruth não estava se colocando como sendo uma mulher vulnerável naquela situação, uma mulher oferecida. Não era essa a razão. Ruth se colocava como sendo uma mulher nobre, uma mulher digna de caráter, que deveria ser aceita e respeitada por aquela pessoa que ela estava ali se relacionando, onde ela estava fazendo um pedido de casamento. Vale a pena salientar aqui mais uma vez, essas leis foram leis dadas por Deus, Moisés escreveu e deixou para o seu povo para que eles pudessem seguir. Tamar também, mãe de Pérez, recorreu à lei do levirato para que pudesse encontrar um resgatador. Ruth, capítulo 3, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, de mansinho, e descobriu-lhe os pés, e se deitou. Quero me valer aqui da expressão alegre. A colheita naquele período era um momento festivo, onde havia um reconhecimento da bondade de Deus,
Eles sabiam perfeitamente o que tinha germinado e o que eles tinham colhido era diretamente resultado da intervenção divina para suas vidas. E o coração de todo israelita deveria expressar para Deus felicidade, gratidão, e com as suas ofertas, eles deveriam também se voltar para o santuário e entregar nas mãos do sacerdote. Portanto, esse momento era um momento extremamente feliz para eles. Eis a razão pela qual Boaz estava feliz. A colheita tinha sido farta, o seu coração estava alegre, e aquele momento, de fato, com os seus funcionários, com as pessoas que trabalhavam na sua fazenda, ele estava expressando toda a alegria das bênçãos de Deus sobre a sua vida. É nessas circunstâncias que Ruth chega mansinho, descobre os pés de Boaz, se deita ali, e à meia-noite Boaz acorda e reconhece que tem uma pessoa deitada aos seus pés. Boaz pergunta: "Quem é você?" E ela responde: "Eu sou Ruth." E ele pergunta: "Por que você está deitada aí?" E ela se volta para ele e fala que ele era o seu resgatador. Ruth lhe pede para que ele lhe cubra com a sua capa. Esta era uma resposta de que ele aceitava ser o resgatador de Ruth. Da mesma forma como Ruth pedia para que Boaz lhe cobrisse com a sua capa, eu entendo que todos nós vivemos momentos vulneráveis na nossa vida, como um dia Ruth viveu. Nós precisamos de um resgatador. Como Boaz teve que cobrir Ruth com a sua capa, nós precisamos de um Deus que nos cubra com as suas asas, com o seu manto de justiça. Com a nossa própria justiça, nós não temos condições de herdarmos a salvação em Jesus Cristo. É por isso que Jesus veio aqui a essa terra, morrer na cruz do Calvário, viver a sua justiça, a sua integridade, para que através da sua justiça ele atribuísse a todo pecador que lhe aceitasse como sendo o Senhor da sua vida. Ao aceitarmos a Jesus como sendo o Senhor da nossa vida, ele atribui a cada um daqueles que lhe aceitam a sua justiça, para que nós possamos ter o direito de viver com o Senhor por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã, nesse momento, eu e você precisamos renovar com o Senhor o direito de andarmos ao lado dele e vivermos as suas verdades. Ruth é uma mulher virtuosa. Ela poderia ter abandonado a sua sogra Noemi, mas ela escolheu viver ao lado de Noemi. Ela abraçou a sua sogra como sendo a sua única família. Não apenas isso, mas ela escolheu amar ao Deus de Noemi e se colocou nos seus braços. O próprio Boaz fala para Ruth que lá em Judá as pessoas sabiam que Ruth era uma mulher virtuosa. Ruth poderia ter ido em busca de jovens ou pessoas ricas, mas ela escolheu casar-se com Boaz. Já era um homem de segunda ou terceira idade, portanto, já estava bem acima da idade de Ruth. Mas fica evidente, Ruth estava buscando seguir as orientações deixadas por Deus para aquele período. Por isso que ela foi agraciada e reconhecida como sendo uma mulher virtuosa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 3 do livro de Ruth, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. Da mesma forma como Boaz amou a Ruth, nós temos um Deus também que nos ama. Boaz se tornou o resgatador de Ruth. Nós temos um Pai, Criador dos céus e da terra, que também nos olha com um olhar de amor. Ele vai nos livrar desse mundo do sofrimento, das dores que nós passamos aqui nessa terra. E muito em breve, como a sua palavra mesmo nos afirma, nós estaremos ao lado do nosso Deus, vivendo com Ele por toda a eternidade. Todas as medidas necessárias para resgatar Ruth, Boaz tomou. O nosso Deus também tomou todas as medidas necessárias para nos resgatar. Embora Ruth tivesse a liberdade de poder fazer as suas escolhas, mas ela escolheu seguir e amar a Boaz. Nós também tivemos na nossa vida vários momentos que poderíamos fazer várias escolhas, mas nós também escolhemos amar ao nosso Deus. A data do casamento foi marcada. Nós não sabemos o dia desse encontro da nossa pessoa com o nosso Criador, mas nós temos a maior certeza que muito em breve se dará esse encontro do nosso Salvador com a sua igreja. E nós queremos estar prontos, nós queremos estar preparados, nós queremos estar revestidos do poder do alto para que nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre, entendendo uma coisa:
A base desse encontro é o nosso amor para com o nosso Deus. Nós precisamos amá-lo cada vez mais. Nós precisamos nos colocar nas suas mãos cada vez mais para que os frutos se tornem evidentes e aqueles que ainda não conhecem a Cristo possam ver através da nossa vida que nós amamos ao Senhor e que eles também precisam se colocar nas mãos do nosso Salvador. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, fica conosco no decorrer desse dia e da nossa vida. Nos permita um dia nos encontrarmos com o Senhor na Nova Jerusalém e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.